Olá, meu nome é Mayra, eu sou da turma do Parque Ecológico Noite e eu e minha dupla Jéssica, a gente vai falar um pouco sobre o TGF-beta. O TGF-beta, ele é conhecido como fator de crescimento tecidual. Ele é uma proteína que ele desempenha um papel importante na regulação de processos celulares, como o crescimento, a diferenciação, migração e apoptose. O receptor membranar para o TGF-beta é uma proteína localizada na membrana celular que ele interage com o TGF-beta para iniciar uma cascata de sinalização intracelular que é, por sua vez, que ela desencadeia as respostas celulares específicas mediadas pelo TGF-beta. O receptor para TGF-beta ele é composto por duas subunidades. Ele é um receptor tipo 1 e receptor tipo 2. O receptor tipo 1, 2, ele é o componente inicial que se liga ao fator de crescimento tecidual, enquanto o receptor tipo 1 se associa ao complexo receptor ligante. Ele atua como uma sinase, ativando as vias de sinalização intracelular. Então, a gente pode dizer que o receptor tipo 2 ele é o receptor do TGF-beta. E o complexo formado por receptor tipo 1 e 2, ele funciona como receptor funcional para o TGF-beta. Algumas das funções do receptor é que ele é o receptor para o TGF-beta, ele é fundamental na transdução de sinal para o interior da célula após a ligação do TGF-beta. Isso desencadeia uma cascata de eventos intracelulares, que eles regulam os processos celulares, como crescimento, diferenciação, como eu falei no início. O TGF-beta e seu receptor existem envolvidos na regulação do crescimento celular, inibindo a proliferação celular e muitos tipos de célula. Essa função ela é importante para o controle do crescimento e desenvolvimento normais dos tecidos, para a suspensão de tumores. O receptor para TGF-beta, ele desempenha também um papel crucial na diferenciação celular. Ele influencia as células a se desenvolverem e se especializam em diferentes tipos de células em tecidos e órgãos. Ele também regula a produção e a degradação da matriz extracelular, influenciando a arquitetura e as propriedades físicas do tecido. O TGF-beta e seu receptor, ele tem um papel importante na regulação do sistema imunológico. Ele influencia as funções de várias células do sistema imunológico e ele ajuda a manter a tolerância imunológica. O fator de crescimento tecidual, ele é uma proteína multifuncional que desempenha papéis críticos em uma variedade de processos biológicos. O TGF-beta é de uma família de proteínas composta por pelo menos 5 membros em mamíferos. O TGF-beta é 1 a 5, cada um codificado por um gene separado. Cada membro tem suas próprias funções específicas e em diferentes tecidos e estágios de desenvolvimento. Uma das suas funções mais estudadas é a regulação da proliferação celular. O TGF-beta ele pode atuar como inibidor da proliferação celular em muitos tipos de células. Ele ajuda a controlar o crescimento celular e previne o desenvolvimento de tumores. Além de inibir a proliferação celular, o TGF-beta pode promover também a diferenciação celular em vários tipos de células, incluindo as células epiteliais, musculares e hematopoéticas. Isso é importante para o desenvolvimento e manutenção de tecidos e órgãos especializados. O TGF-beta ele desempenha um papel crítico na regulação de resposta imune. Ele pode suprimir a atividade de várias células do sistema imune, como o linfócito T e as células natural killer, e promover a diferenciação de células T reguladoras, que ela ajuda a manter a tolerância imunológica e prevenir respostas imunes. Ele também atua e desempenha um papel importante na cicatrização de feridas, e nas remodelações teciduais, estimulando a produção da matriz extracelular e promovendo a contração de feridas. Disfunções na via de sinalização TGF-beta estão associadas a várias doenças,
incluindo a fibrose, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares e câncer. Tanto a superexpressão quanto a superexpressão do TGF-beta, elas podem contribuir para patologias específicas, dependendo do contexto, né, celular e tecidual. Em resumo, o TGF-beta ele é uma proteína-chave com uma ampla gama de funções no desenvolvimento, na homeostase tecidual e na resposta de lesões a doenças. Sua regulação finalmente controlada é essencial para a saúde e o equilíbrio adequado do organismo. O TGF-beta ele desempenha um papel na regulação da mestatase. É um processo pelo qual as células cancerígenas se espalham do tumor primário para outras partes do corpo. E em estágios avançados do câncer, o TGF-beta ele pode promover a invasão e a migração da celular, contribuindo para a disseminação do câncer. Ele também é uma via de sinalização do TGF-beta, interage com outras vias de sinalização celular, incluindo as vias de fator do crescimento, semelhantes à insulina, do fator de crescimento derivado de plaquetas e do fator de crescimento de fibroblastos. Essa interação ela desempenha um papel importante na regulação do crescimento e desenvolvimento celular. Durante o desenvolvimento embrionário, o TGF-beta ele desempenha um papel essencial na regulação da proliferação celular, diferenciação e morfogênese de órgãos e tecidos. Devido à sua importância em uma variação de processo biológico, a sua associação com várias doenças, o TGF-beta e seus receptores eles têm sido alvos de pesquisa para terapias farmacológicas. Inibidores de sinalização de TGF-beta estão sendo desenvolvidos como potenciais tratamentos para condições como fibrose pulmonar, câncer e outras doenças autoimunes. Esses aspectos destacam ainda mais a complexidade e a importância do TGF-beta na regulação de uma variedade de processos fisiológicos e patológicos no organismo. Uma curiosidade interessante sobre o TGF-beta é que seu papel na regulação de comportamentos sociais e animais. Estudos recentes têm mostrado que o TGF-beta ele pode influenciar o comportamento social. Ele inclui interações sociais entre os membros de uma espécie. Por exemplo, um estudo realizado em camundongos descobriu que o bloqueio de sinalização do TGF-beta ele resultou em alterações no comportamento social, ele levando os camundongos a exibirem menos interação social e maior agressividade. Isso sugere que o TGF-beta, ele desempenha um papel na regulação de comportamentos sociais complexos, além de suas funções tradicionais na regulação do desenvolvimento da fisiologia celular. Essa conexão entre o TGF-beta e o comportamento social, ela destaca ainda mais a diversidade de papéis que essa proteína multifuncional pode desempenhar no organismo. E hoje, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o receptor TGF-beta, né? Eu sou a Jéssica e aí eu vou explicar um pouco sobre ele. Aqui vou colocar no slide 6, que é onde eu vou explicar um pouco, que minha dupla já explicou algumas coisas. E aí eu vou falar sobre como esse receptor age, né? O TGF-beta. As doenças causadas por excesso ou falta de atividade desse receptor na cavidade oral. Vamos lá. Como esse receptor age? Vou explicar um pouquinho sobre ele e depois eu vou falar como é que ele age. Ele desempenha um papel crucial na sinalização celular e na regulação de várias funções biológicas. Tem 3 principais tipos de receptores TGF-beta: TGF-BR1, ALK5, que ele também é conhecido como receptor tipo 1. Ele tem alta afinidade pelo TGF-beta 1 e baixa afinidade pelo TGF-beta 2. É um TGF-BR2, né, que ele também é conhecido como receptor tipo 2, e ele tem uma afinidade semelhante à do TGF-BR1, né, e ele é essencial para a sinalização do TGF-beta. TGF-BR3, glicano, ele tem alta afinidade tanto para o TGF
beta 1 quanto para o TGF-beta 2, além de heterodímeros TGF. E esses receptores também se ligam ao TGF-beta 3, né? Que eles são funções dos receptores. Os receptores TGF-beta estão envolvidos em diversos processos, na sinalização parácrina, diferenciação celular, doenças renais, diabetes. Na sinalização parácrina, o TGF-beta ele atua como um fator de crescimento e citocina, regulando a comunicação entre células vizinhas, diferenciação celular. Eles influenciam a diferenciação de células em vários tecidos, incluindo cérebro, coração, rins, fígado e ossos do testículo. Doenças renais. A superexpressão de TGF-beta pode induzir a fibrose renal, levando a doenças renais e, eventualmente, insuficiência renal. Já a diabetes. A diabetes e TGF-beta ele também está relacionado na patogênese dela, da própria diabetes. Efeitos no sistema imunológico. O TGF-beta ele desempenha um papel dual na homeostase das células T. Ele promove a expansão impulsionada por L7 e que ele ajuda na expansão das células T impulsionada pela L7 e ele inibe a expansão impulsionada pelo TCR. Enfim, eles são essenciais para a regulação de muitos processos biológicos e têm implicações significativas em saúde e em doença. E aí, ele também desempenha um papel crucial na regulação de várias funções biológicas, né? Incluindo aquelas relacionadas à cavidade oral. Excesso de atividade de TGF-beta. Quando há superexpressão dos receptores TGF-beta na cavidade oral, isso pode ter implicações negativas. Fibrose oral. TGF-beta está associado à formação de tecido fibroso. O excesso de TGF-beta pode levar à fibrose oral, caracterizada pelo acúmulo anormal de tecido conjuntivo, e a cicatrização excessiva. O TGF-beta também está envolvida na cicatrização de feridas. Se houver excesso de sinalização, pode ocorrer cicatrização excessiva após procedimentos dentários ou cirurgias na boca. Falta de atividade do TGF-beta. A deficiência ou perda de expressão dos receptores TGF-beta também pode ter consequências. Suscetibilidade de infecções, TGF-beta, eles desempenham um papel crucial na resposta imunológica. A falta de atividade dos receptores pode tornar a cavidade oral mais suscetível a infecções, né? E eles regulam também na desregulação da proliferação celular. O TGF-beta controla a proliferação celular. A falta de sinalização adequada pode levar a problemas de cicatrização e distúrbios do crescimento celular. O CA oral e TGF-beta, né? Estudos mostram que a perda de expressão dos receptores TGF-beta é um evento comum no carcinoma de células escamosas oral. E aí sugere que a restauração de expressão desses receptores pode ser uma estratégia inovadora para o tratamento de CA oral. E aí os receptores do fator de crescimento transformador são proteínas cruciais na sinalização e na regulação de várias funções biológicas. Também tem outros tópicos também, né, relacionados ao fator de crescimento transformador beta, que é com relação à sinalização do TGF-beta. TGF-beta é uma citocina multifuncional, que ele regula a proliferação e a diferenciação e a sobrevivência celular. A sinalização do TGF-beta ocorre por meio da ligação do TGF-beta aos seus receptores TGF-BR1 e TGF-BR2, ativando as vias de sinalização intracelular. Vias de sinalização do TGF-beta. A via SMED é a principal via de sinalização do TGF-beta. Ela envolve a fosforilação e a ativação das proteínas SMED, que translocam para o núcleo e regulam a expressão gênica. Além das vias SMED do TGF-beta,
Também pode ativar outras vias como a MAPK, a PA3K e a JNK. Papel em doenças. Os TGF-beta estão envolvidos em várias doenças, incluindo a fibrose, o CA, doenças cardiovasculares e as doenças autoimunes. A superexpressão do TGF-beta pode levar a fibrose em vários órgãos, incluindo os pulmões, o fígado e os rins. Terapias baseadas no TGF-beta. Ele tem sido alvo de terapias para o CA e a fibrose, né? São inibidores de TGF-beta e estão investigados como tratamentos potenciais para essas condições. Regulação negativa do TGF-beta. Proteínas como SMAD e BAMBI atuam como inibidores negativos da sinalização do TGF-beta. TGF-beta e regeneração tecidual. O TGF-beta ele desempenha também um papel crucial justamente na cicatrização que eu tinha falado, né? Cicatrização de feridas e na regeneração de tecidos. E é isso.